Boa noite, gente, mais uma vez. Bem, vamos para a última sessão do nosso Say Advanced, né? Say Advanced começou a ser estruturado desde março, abril, e chegou o tempo para que nós viéssemos falar sobre essas novidades, né? Quem está gostando das novidades? Quem está gostando? Só o começo, hein? Tem muita coisa boa pela frente. Bem, eu queria falar agora, já está aí na tela, o pessoal da mídia muito atento, sobre o voluntariado, né? O voluntariado. O voluntariado não é algo que está em moda, não são algumas pessoas que vestem camisas pretas com o nome escrito e estão ali para servir outros irmãos, não. Mas o voluntariado é algo muito antigo. É com o voluntariado que a igreja do Senhor Jesus cresceu e avançou até hoje. Daqui a pouquinho nós vamos ver uns dados acerca disso, mas o pastor falou ontem que a igreja é o órgão que mais envolve pessoas nessa questão do voluntariado. E por que nós fazemos isso? Por que nós nos dedicamos tanto ao voluntariado? Bem, para iniciar, eu queria ver com vocês o sentido do voluntariado. Então, o voluntariado, ele vem da palavra do latim voluntários, que significa assim, aquilo que se faz por vontade. É uma qualidade ou a situação de um voluntário, né? É aquele que se compromete, olha só, se compromete a fazer um trabalho e assume uma responsabilidade de uma tarefa, mesmo sem ter a obrigação de fazer, né? Deixa eu fazer aqui como meu amigo, meu pastor Tiago. Repita comigo: se compromete e tem a responsabilidade. Homenagem ao meu pastor Tiago, que eu amo muito, tá, gente? Mas você sabe por que você precisa ser um voluntário? Nós não queremos dizer nessa noite, será que você tem um dom? Será que você tem uma vocação? Não, mas nós estamos afirmando nessa noite. Você sabe o porquê de você precisa ser um voluntário? Porque foi para isso que nós fomos criados. Nós fomos criados para ser voluntários. Como assim? Olha, hoje muito se fala acerca de propósito, acerca de destino. Existem aí conferências, pessoas estudando acerca da neurociência e tentando te levar para um next level, né? Para um próximo nível, de aonde eu vou chegar, para que eu existo. Nós estamos dizendo bem simples. Olha, você foi criado para ser um voluntário. Mas como? Olha, leia comigo o que diz aí em Efésios 2:10. Pois foi Deus quem nos fez o que somos. Pode passar aí a galera da mídia. Pois foi Deus que nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Então, Efésios fala que nós somos criados para isso. Mas você sabe que quando nós lemos um versículo bíblico, que ele começa assim, pois, então, e agora, a gente precisa ler o que vem antes, para entender o que estava sendo falado. Então, se você puder ou quiser acessar a sua Bíblia, eu queria te convidar para a gente ler Efésios a partir do versículo 1 até o versículo 10. E eu quero fazer assim com vocês, ó. A gente sempre faz assim na Rede Jovem, né? Quando a gente está lendo assim um versículo, se você se identifica com ele, aí você vai dando um aleluia, um glória a Deus, você participa aqui junto com a gente, pode ser? Sim ou não? Então, muito bem. Paulo está falando aqui para a igreja em Éfeso, ele fala da morte para a vida, é o tema que está aqui em Efésios capítulo 2. Ele fala da nova criação, ele fala de uma nova criatura, e ele começa a explicar, e termina no versículo 10 falando o que nós falamos. Mas vamos ler do início. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Quem um dia teve assim na vida? Quem um dia teve assim? Espiritualmente mortos. Nessa época você não podia ser voluntário. Se você talvez entrasse em alguma organização não governamental, fez algo sem remuneração, mas esse voluntariado, à luz da Bíblia, você estava morto para fazer.
Aí, olha só o versículo 2. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. Versículo 3. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Olha que coisa, né? Aí vai começar aqui o versículo 5, o versículo 4, e aí vai mudar. E aí, se você concorda, aí você dá um aleluia. Presta bem atenção no versículo 4. Mas a misericórdia de Deus é muito grande. E o seu amor por nós é tanto, que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo Jesus. E pela graça de Deus, vocês são salvos. Pois agora estamos unidos com Cristo Jesus, e Deus nos ressuscitou com Ele, para reinarmos com Ele no mundo celestial. Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro. Veja bem, Paulo escrevendo aqui no 1º século para a igreja em Efésio e falando, olha, para o tempo do futuro, é o nosso tempo, a imensa grandeza da sua graça, que é nossa por meio do amor que Ele nos mostrou por Cristo Jesus. Pois pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. E isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto, ninguém pode se orgulhar dela. E o versículo 10, pois foi Deus quem nos fez, ou nos refez nessa nova criação que somos agora. E essa união com Cristo Jesus faz com que nós façamos as boas obras. Então, foi para isso que nós fomos criados. Por quê? Por que foi para isso que nós fomos criados? Porque servir é a nossa natureza. Por que servir é a nossa natureza? Porque servir é a natureza de Cristo. E agora que estamos unidos com Ele, nós precisamos atentamente servir, estar dispostos, estar disponível, como o pastor falou, colocar a mão no arado e não olhar para trás. O serviço precisa ser algo natural na vida daquele que tem Jesus. Você precisa servir pelo que você é. Então, olha só, não é sobre o que nós fazemos, mas é sobre o que nós somos. Então, se você é filho de Deus, se você tem a natureza de Deus, se nós temos isso, automaticamente nós somos chamados para servir. Nós precisamos servir, e quando nós não fazemos isso, nós nos sentimos incompletos. Por quê? Porque faz parte da nossa natureza. Nós não servimos apenas para obedecer. Então, às vezes é falado, olha, você precisa servir, você tem que servir. Nós estamos falando agora nessa noite, olha, você nasceu para servir. Aí você vai dizer, o pastor falou que é para servir, então agora eu vou obedecer. Não, nós não servimos apenas para obedecer. Nós também não servimos apenas porque tememos. E temer aqui do temor na melhor versão da palavra. Não o medo, mas aquele temor ligado à honra, ligado ao respeito. Nós não servimos apenas porque nós tememos. Porque o Senhor falou que nós deveríamos servir e agora nós vamos servir por esse medo a Ele. Ou por esse temor no sentido de respeito e zelo. Nós não devemos servir apenas para receber uma recompensa. Porque existe uma recompensa, amém? Existe uma recompensa. Mas nós não devemos servir apenas para receber uma recompensa. Mas nós devemos servir porque nós somos filhos de Deus. Filhos de Deus. João capítulo 1 fala sobre isso. Ele veio para os que eram seus, mas os que eram seus não o receberam. Mas a todos os que receberam, deu-lhes o direito, o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Quantos creram no nome de Jesus aqui? Quantos são filhos? Então é por isso que nós devemos servir. Muitas vezes a gente acha que é complicado, a gente acha que é difícil, a gente sabe que não sabe fazer,
Mas olha, como o pastor Gedilson falou ontem, a gente vai desmistificar tudo isso. E todos vão ter condições de servir e fazer aquilo que você nasceu para fazer. Próximo ponto. Não é sobre onde fazemos. Não é sobre onde fazemos. Mas é sobre para quem fazemos. Para quem nós fazemos quando nós servimos? Então, não importa se no altar, então nós temos aqui os pastores, as pessoas que trazem uma palavra no altar, os ministros de louvor, não importa se no altar. Não importa se no estacionamento, como temos lá vários irmãos servindo, ajudando a guardar um carro, muitas vezes um calor, muitas vezes ouvindo algumas coisas desnecessárias. Não importa se lá, não importa. Não importa se no banheiro, lavando, não importa. Olha, nós temos aqui na nossa igreja juízes, temos desembargadores, e essas pessoas servem lá no estacionamento. Nós temos um irmão aqui na nossa igreja, desembargador federal, o lugar que ele mais gostava de servir era no estacionamento. Não importa o lugar. Banheiro, olha, a minha esposa, a pastora Cíntia, beijo amor, te amo. A minha esposa não pode ver um banheiro sujo, gente. É campeã de lavar banheiro nos acampamentos, né? Junto a ela, a Mari, que está aqui, a Tainã, né? Esse ano entrou a Poliana veio juntar, e estão lá lavando banheiro no acampamento. Às vezes, você pensa que ela está deixando de ouvir uma pregação. Esse ano foi bom, foi num lugar que deu para lavar o banheiro e ouvir, não foi? Ela falou, amor, lavei o banheiro todo, mas consegui ouvir toda a palavra. Então não é sobre lavar. Olha, vocês sabem a primeira coisa que eu fiz aqui nessa igreja? A galera da Rede Jovem sabe, mas acho que nem todos sabem. Foi lavar a igreja. Quando essa igreja estava em reforma, a entrada era nessa porta, não nessa, naquela ali de vidro, né, pastor? Tinha o púlpito, esse púlpito que hoje aqui ficava bem aí na metade da igreja, tinha uma parede. Aí estava reformando, fazendo isso aqui. E aí quebraram a parede, no outro dia tinha culto. Aí o pastor Tiago estava aqui e aí falou, temos que chamar os irmãos para limpar isso aqui. Aí tem o Tiago Teles, nosso irmão, falou, tem um cara que chegou aí agora na igreja, que eu acho que ele topa. Isso era sábado, né, pastor? Umas 10 horas da noite, ou era sábado. Eu estava vindo da casa de Cíntia, já namorava com ela. E aí o telefone toca, Tiago Teles, 10 horas da noite. Aí eu atendo assim, fala, cara, estamos precisando lavar a igreja aqui, dá para tu vir? Aí eu falei, dá, estava na rua mesmo, peguei o carro, parei aqui. Aí era assim, irmão, presta atenção, essa igreja ela é assim, né, para cá. E não tinha nenhum lugar para escoar água, ainda não tem, é o piso de mármore aqui, completo. O que a gente tinha que fazer? Aí a gente tinha que lavar, jogar água, a gente ia lá embaixo, pegava o balde, subia com o balde, jogava aqui, limpava, depois pegava o pano, molhava no chão, torcia dentro do balde, descia com o balde e jogava fora. Eram uns 8 ou 10 irmãos, pastor, eu acho, né? Irmãos, nós acabamos de manhã, foi a madrugada toda. Mas vocês acham que quem estava cansado? Estava todo mundo alegre, sorrindo, brincando. E aí eu aprendi a dar as missões, pastor Tiago, foi nesse dia. O pessoal fala que eu gosto muito de dar missão, né? Ah, missão, o pastor atende muita missão. Alguns, quando o telefone toca assim, que é o meu nome, falam, lá vem uma missão para eu fazer. Eu acho que eu aprendi nesse dia, né? Aí ficou. Estava lendo um livro, o nome do livro é A Revolução do Voluntariado. Recomendo para todos vocês lerem. E lá, o pastor que escreve esse livro, ele é intimado assim por uma pessoa que fala assim, pastor, o senhor não tem um peso na consciência, não? Aí o pastor, de quê? Porque o senhor pega essas pessoas que trabalham a semana toda, que têm seus compromissos em casa, que têm a sua família, que têm as suas atividades, e o senhor ainda chama essas pessoas para serem voluntários na igreja? Aí o pastor falou assim, não, eu não tenho nenhum receio não. E aqui eu vou ler um pedaço da resposta dele para o irmão. E ele falou assim, olha, você conhecerá revendedores de carros, corretores de valores, pedreiros, oficiais de polícia e encanadores, que a despeito do seu compromisso com a carreira e trabalho, são honestos, o bastante para admitir que a sua vocação secular não oferece o verdadeiro sentido para satisfazer as necessidades mais profundas que revolvem a sua alma. Então você pode ter qualquer profissão, você pode lá estar muito bem,
Você pode sentir determinados prazeres e satisfações quando alcança uma meta, quando recebe uma promoção, mas nunca é suficientemente profundo para resolver as necessidades que revolvem a nossa alma. E ele continuou: alguns deles amam o trabalho, sentem-se estimulados e revigorados por ele. Alguns até deixam o seu local de trabalho todos os dias, sabendo que honraram a Deus por meio do seu trabalho. Olha que incrível! É a cosmovisão, né, pastor? Todos nós somos sacerdotes, aonde quer que nós estejamos, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na academia. Você é um sacerdote e ali você precisa honrar a Deus. E ele fala assim: e todos honraram a Deus por meio do seu trabalho e pelo seu amor às pessoas. Mas alguns deles diriam: e a vida vai se resumir nisso? Olhei bem dentro dos olhos daquele jovem amigo e disse: você e eu nós precisamos convidar essas pessoas para que elas sejam usadas por Deus de maneira que nunca imaginaram. Temos a oportunidade de capacitá-las para que desenvolvam dons que nem elas mesmas sabiam que possuíam. Podemos encorajá-las à medida que elas assumirem, com coragem, novos desafios, novos níveis de responsabilidade no reino. Elas serão capazes, e isso será capaz de fazer os seus corações transbordarem. E temos de ver o olhar no rosto delas quando perceberem que Deus a usou para tocar em outro ser humano. Não, eu disse, nunca me senti culpado por convidar pessoas a serem voluntárias em nossa igreja. Nunca. Fiquei mais empolgado para dar umas missões agora, gente, depois que estou lendo esse livro, viu? Então, não é onde fazemos, mas é sobre para quem nós fazemos. E nós servimos porque nós fazemos para Deus. Servimos porque nós fazemos para Deus. Ele que já fez por nós primeiro. Bem, é sobre como fazemos. Ele falou como não era, né? Agora, como é? É como sobre fazemos. É fazermos com amor. É fazermos com compromisso e responsabilidade. Assumiu, cumpra. Se não deu, avisa com antecedência, para que aquele líder daquela equipe possa se organizar e encontrar um outro voluntário, né? Às vezes, o trabalho, outras coisas, começam a roubar o nosso tempo, e a gente acha que está sem tempo. Mas esse negócio de estar sem tempo por causa do trabalho é um negócio muito antigo. Quando você vai lá para o Velho Testamento, e quando Moisés é levantado para libertar o povo, e ele chega diante de Faraó e começa a falar, e aí o que o Faraó fala? Olha, essa galera está com muito tempo, porque Moisés fala: olha, estavam orando para Deus, Deus ouviu e mandou vir aqui falar com você. Aí, não, essa galera está com muito tempo, eles estão com tempo de buscar a Deus. Vamos fazer o seguinte, bora dar mais trabalho para eles terem menos tempo de buscar a Deus. E ele falou: agora faz o seguinte, eles vão ter que produzir o dobro dos tijolos e ainda vão ter que buscar a palha para fazer o fogo que vai fazer os tijolos. Então a gente precisa estar atento para isso. Trabalho é bênção, mas como nosso pastor fala, se nós não administrarmos bem, toda bênção pode se transformar numa maldição. E a gente não está pregando uma irresponsabilidade civil, não é isso. Mas é como foi falado, pisando na terra, olhando para o céu, é equilíbrio. E quando nós descobrimos esse equilíbrio, quando nós encontramos esse equilíbrio de valores, de prioridades, olha, você sempre vai encontrar um tempo para fazer aquilo que você ama e que você acha importante. Tem a ver com a revolução da nossa mente. Tem a ver com você compreender quem você é, para que você foi chamado, o que você vai fazer, qual o propósito da sua vida. E como tem sido falado tanto desde ontem, quando o Senhor voltar, encontrar você fazendo. Encontrar você fazendo. Eu sei, muitas vezes nós nos sentimos cansados. Nós também nos sentimos às vezes. Nós somos humanos, homens, como vocês. E às vezes nós nos sentimos cansados, mas o Senhor, Ele renova nossas forças. A gente vai encontrando um equilíbrio. A gente tira um final de semana para descansar ali. A gente só não pode parar. É igual andar de bicicleta. Se parar, vai cair para um lado, vai cair para o outro. Mas a gente não quer cair nem para a esquerda, nem para a direita. A gente quer prosseguir para o alvo. E para prosseguir para o alvo, não pode parar. Não pode parar. Olha,
Esse fato que eu falei com vocês aqui de lavar a igreja foi em 2008. Nós estamos em 2022. Há 14 anos eu sou voluntário nessa igreja. E eu amo isso, eu amo o que eu faço. Eu acho a coisa mais importante da minha vida. Uma vez eu falei para um chefe, sim, que tinha umas escalas de trabalho e tal. Mas eu falei, olha, eu vou ser bem sincero com você, se uma hora o trabalho começar a atrapalhar a minha vida aqui, eu vou mudar de trabalho, eu vou encontrar um outro emprego, mas eu não vou parar de fazer a obra. Uma das primeiras vezes que eu conversei com o pastor Gedilson, eu estava desempregado, o ano era 2009, eu passei 9 meses desempregado, foi um perrengue, trazendo tudo, já morava só, pagava minhas contas, e aí eu fui conversar com o pastor, não sei se você lembra dessa conversa, estava com uma proposta para ir morar em Porto Velho, né? Eu tinha morado em Santarém, sou de Recife, né? Vocês estão vendo, sim, aí vim para Belém, que era mais perto de Recife, aí estava mais perto da minha família e tal, né? Já estava namorando aqui em Belém, com a pastora Cíntia. Aí agora ia mais para longe, para Porto Velho. Aí o pastor, o que é que o senhor acha? Aí eu tinha 3 problemas. Qual é? Eu falei, olha, o primeiro problema é o seguinte, eu vou ficar mais longe da minha família, mas tem um avião, dá para ir, dá para voltar, esse salário vai me pagar bem. O segundo problema é que eu vou ficar longe da minha namorada, né? Eu quero casar com ela. Mas isso também não é problema, porque na época o irmão dela, meu cunhado Charles, trabalhava em Porto Velho. Parecia até que era um negócio de Deus, né? Se você vai olhar assim. E aí eu podia namorar com ela, e ela ia morar com o Charles lá, estava acabando a faculdade na época, e depois a gente casava, e quando se casasse a gente ia morar junto. Isso também não era um grande problema. Mas tinha um terceiro ponto. Aí eu falei, pastor, eu vou ficar longe da igreja. Eu estou no primeiro nível da escola de líderes. E como vai ser? O pastor falou, olha, nós temos orado aqui para algumas pessoas serem semente de sammalmeira, que vai para um lugar e ali cresce, dá uma grande árvore, né? Mas você precisa sentir paz no coração. E eu entrei na sala para dar a resposta para o camarada e falei assim, não sabia o que ia responder, quando entrei na sala dele. E aí eu olhei nos olhos deles e falei, olha, eu não quero. E não me arrependo de um minuto de não ter ido. Não me arrependo, porque eu creio que era aqui que o Senhor queria que eu estivesse. Então, há 14 anos nós servimos aqui. Tem pessoas que servem há muito mais tempo e estão aqui. É possível permanecer. Às vezes eu e Cíntia estamos conversando e olhamos para o lado e pensamos, cadê aquele irmão que se via com a gente ali no encontro com Deus? Cadê aquele irmão que se via com a gente ali no SCC? Cadê aquele irmão que se via com a gente ali na Rede Jovem, na Rede Tim? Cadê eles? E a gente muitas vezes não sabe onde o irmão está. Às vezes mudaram de congregação, sentiram no coração, estão servindo a Deus, glória a Deus. Mas às vezes se sentiram cansados, às vezes se sentiram sobrecarregados, e isso fez com que eles, quem sabe, esfriassem. Então, queridos, você não está sozinho. Você precisa fazer com muito compromisso e com muita responsabilidade. Mas saiba, você tem a sua célula, você tem os seus líderes, você tem os seus pastores. Chega junto, conversa, mas entenda, é como nós fazemos. E também é fazermos com as motivações corretas a coisa certa, o pastor falou agora, senão vira ativismo religioso. Fazer com a motivação correta as coisas certas. E isso é fazer para a glória de Deus. Quando nós fazemos para a glória de Deus, como foi falado pela manhã, não estava nem ensaiado, né, pastor? Estava tudo pronto já aqui. É nós termos a visão correta e a forma correta de fazer as coisas. Bem, esse era o primeiro ponto da nossa administração. Faltam 10, estou brincando, faltam só 2. Estão com sono, fome? Não. Tem uma cantina lá embaixo, não sai sem comer. Eu trouxe para a gente aqui alguns dados estatísticos acerca de servir, voluntariado, e eu queria ver alguns deles com vocês. Então, tem um instituto aqui, BGR, Brazil Give Report, olha, viu? Professor Olavo Júnior, né? Quem quiser, tá junto aí. 78% das pessoas, né, elas realizaram pelo menos uma atividade beneficente nos últimos 12 meses. 78% das pessoas foram criadas para isso. Às vezes, mesmo sem saber, ela está se envolvendo, está tentando fazer. Aí olha um dado que confirma aquilo que o pastor Gedilson falou ontem e hoje. 49% em organizações religiosas. Então, essa força transcendental, Deus, Ele nos atrai para isso.
e 39% em projetos com crianças ou jovens. Olha só, 6,9 milhões de pessoas com 14 anos ou mais realizaram algum tipo de trabalho voluntário no último ano. Um dado não muito legal, o trabalho voluntário no Brasil, ele não aumentou de 2017 a 2020. Essa pesquisa é de 2020, veio a pandemia, até o momento não tem pesquisa mais atual. Então, de 2017 a 2020, o número de brasileiros engajados em ações, obras voluntárias, incluindo as religiosas, foi o mesmo, não aumentou. E isso é interessante, porque a gente vive um momento de avivamento no Brasil, onde nós vemos muitas igrejas crescendo. Aí a pergunta é, as igrejas estão crescendo, mas os números de voluntários não estão aumentando? Olha, a ordem é a mesma, o recado é o mesmo. A seara é muito grande e os trabalhadores continuam pouco. Nós precisamos de você. Então, mais pessoas chegaram, mas menos se colocaram à disposição para colocar a mão no arado. Isso é uma igreja brasileira, não é a nossa igreja aqui. Tem um outro órgão, Unvoluntaries, 1 bilhão de pessoas se voluntariam por ano. Então, todo ano, 1 bilhão de pessoas se voluntariam dos mais de 7 bilhões da população mundial. 2,5 bilhões de pessoas, olha, 250% acima das pessoas que se voluntariam, elas dizem que estão dispostas a ajudar um desconhecido. Isso é muito interessante. Cerca de pouco menos de 30% da população mundial está disposto a ajudar um desconhecido. 1/5 dos adultos no mundo todo são voluntários. Então, 20% dos adultos são voluntários. O país com melhor colocação nesse ramo do voluntariado é os Estados Unidos da América. Aqui já é o World Give Index, um outro instituto. E o Brasil ocupa a posição 74 de 126 países. Então, no ranking de 126 países, nós estamos mal na foto. Posição 74. Né? Mas nós vamos melhorar isso. Agora vamos para o nosso último ponto, tá? Está acabando. Então, como eu posso me tornar um voluntário na igreja ceia? Como o pastor falou, a maioria das igrejas é feita numa regra de 70-30, né? Absorvendo a mão de obra ali, mas somente 30% das pessoas vão conseguir fazer a obra. Nós temos aqui as células, e as células são muito importantes, como já foi falado. E na célula, todo mundo pode botar a mão no arado. É como um membro, é preparando o lanche, é arrumando o louvor, é sendo líder, é supervisor, anfitrião. Todo mundo pega no arado e não olha para trás. E você pode sim, né, ser um voluntário na sua célula. Mas precisamos envolver todos. Então, o primeiro ponto que eu queria dizer para vocês, dentro de como ser um voluntário ceia, é que é para toda gente de guerra. Então, ninguém fica de fora. Se você quiser, tem um lugar para você no reino de Deus. Você pode dizer assim, olha, mas eu não sei fazer. Mas é o que eu ouvi desde que eu entrei aqui nessa igreja. Você não sabe fazer, nós te treinamos, nós te ensinamos. E a gente está ampliando isso ainda mais, para conseguir te treinar melhor, para conseguir te ensinar melhor ainda. Né? Então, é para toda a gente de guerra. Não sabe? A gente ensina. Você já sabe fazer alguma coisa? Você já tem uma habilidade? Amigo, amiga, entrega isso para o Senhor. Faz também para a glória de Deus. Né? Serve na igreja com esse dom, com esse talento que você tem. Aí você pode dizer assim, não, mas eu não tenho nenhum talento, eu não tenho nenhum dom, eu não sei fazer nada. Eu vou dizer, olha, é mentira. Por quê? Porque lá em Mateus 25, na parábola dos dons e talentos, fala que pelo menos um talento todo mundo recebeu. Pelo menos um. É verdade ou não é? Todo mundo tem pelo menos um. E sabe de uma coisa? Uma vez, eu não sei se foi um livro, foi um seminário que a gente foi, pastor, acho que foi em 2019, né? Que se falou assim que a maioria da igreja, assim, vai servir com essas pessoas que têm um talento. Mas não tem problema, você vai sair, você vai negociar esse talento, você vai multiplicar esse talento, você só não pode enterrar o talento. Porque se enterrar o talento quando o Senhor voltar, meu irmão, aí já era, né? Mas se você pegar esse talento e sair a negociar, como na parábola, como é que eu faço isso? Servindo, entregando, se doando, adorando, buscando. Você vai multiplicar esse talento, com certeza. Então, queridos, é para
toda gente de guerra, ninguém fica de fora. Então, se é para toda gente de guerra, onde eu posso servir? Então, nós separamos aqui 3 pontos aonde você pode servir. Você pode servir nas células, como nós falamos. Você pode servir nas redes. Então, nós temos Rede Kids, Rede Teen, Rede Jovem, os casais. Você pode servir nessas redes que se dão basicamente por 2 aspectos: faixa etária e estado civil. Não dá para a criança de 9 anos fazer parte da Rede Teen. Não dá para o adolescente de 12 anos fazer parte da Rede Jovem. Não dá para o jovem de 20 anos fazer parte da Rede Teen. Jovens e adolescentes podem fazer parte da Rede Kids, porque servem, ajudam as crianças. Então, idade e faixa etária, porque dentro dessas redes, as pessoas vão servir e vão receber alimentos preparados para a sua faixa etária. Olha, você já experimentou? Acredito que não, mas um bebê quando nasce, ele toma o quê? Leite materno, né? Dá para pegar, dar uma Coca-Cola para o bebê? Nem um suco, é mais light. Dá para pegar um suco assim de cupuaçu, né, pastor? Aquele que o pastor Gedilson gosta, com farinha, cortado de tesoura. E dá para um bebê? Não dá, não está preparado. Esse alimento é para outra faixa etária. Então, nas redes dessa igreja, nós temos pastores, líderes preparados, capacitados, que se esmeram para trazer um alimento inerente à faixa etária e ao estado civil que eles se encontram. E você também pode servir nos vários departamentos. Então, nós temos, por exemplo, ação social, mídia, comunicação, temos acolhimento, temos louvor. São muitos departamentos na igreja. Aí você pergunta, mas agora fiquei meio maluco aqui, são muitos departamentos, eu vou para ali, eu vou para aqui, o que é que eu vou fazer? Então, vamos lá. Nós separamos alguns ministérios que nós estamos chamando de ministérios de entrada. Ministérios de entrada. O que são os ministérios de entrada? Então, são os ministérios onde qualquer pessoa pode servir. Eu não sei fazer nada, pode ir para os de entrada. Eu cheguei na igreja hoje, pode ir para o de entrada. Eu acabei de me converter, ainda estou molhado da água do batismo, pode servir no ministério de entrada. É para toda a gente de guerra, tá? Que ministérios são esses? O pastor Gedilson falou, você pode ir hoje aqui se candidatar para o ministério, né? Que ministérios são esses? São 4. Queria chamar o time do louvor aqui, que a gente já está encerrando. Vamos encerrar com louvor. Então, são 4 os ministérios de entrada. Quais são? Então, mídia e comunicação, edição de vídeo, tira foto, redes sociais, transmissão, edição de fotos. Tem muita coisa legal para fazer na mídia e comunicação. É um departamento muito amplo, que tem crescido bastante e que precisa de você lá também. As redes, elas também têm os seus departamentos. Então, a Rede Kids tem lá a galera que cuida das fotos, que cuida disso, daquilo. A Rede Teen tem, a Rede Jovem tem, os casais têm. Então, o fato de você se candidatar para fazer uma pré-inscrição num desses ministérios, significa que nós vamos avaliar. Você vai poder, de repente, olha, pela sua faixa etária, é melhor que você sirva lá na mídia aqui, é melhor que você faça aqui. E toda a igreja junto, porque assim, as várias redes, as várias células, os vários departamentos juntos formam a igreja. Você pode ser do time do acolhimento, né? O acolhimento aqui dessa igreja, que trabalha tão bem, que recebe você ali com um sorriso, com uma plaquinha, que dá um aperto na sua mão, lhe dá um abraço. Então, você pode ser do time do acolhimento. Você pode ser da ação social, ali com a pastora Dagmar. A pastora Dagmar, ação social, tem fã-clube aí. Né? Ali, hoje na ação social, estava conversando com a pastora, numa das nossas reuniões, nós trabalhamos basicamente com o quê? Receber famílias menos favorecidas, né, pastora? Preparar aquilo que vocês entregam como cesta de alimentos e distribuir. Nós sustentamos mais de 100 famílias. Todo mês elas pegam aqui. Né? E aquele trabalho muito concentrado no final do ano, a ação do Natal. Então, hoje, a nossa ação social, ela trabalha basicamente nisso, mas nós queremos aumentar, nós queremos avançar, nós queremos expandir, nós queremos fazer mais comandos médicos, nós queremos ajudar, nós queremos distribuição, a gente quer fazer um monte de coisa. Mas a seara continua grande.
e os trabalhadores continuam poucos. Onde está você? Então você pode se candidatar para ação social, ou você pode se candidatar para o ministério de oração. Olha, mas nunca ouvi falar no ministério de oração na igreja. Nós temos, sim, queridos. A gente tem, por exemplo, 2 cultos de consagração. Segunda e quarta. Estão online, a gente está vendo como que vai voltar, como que vai ser. Além disso, nós temos outros projetos de oração para essa igreja, para cobrir algumas lacunas, né, pastor? A gente tem aqui atrás, ali onde era o bazar, um lugar que é tipo uma capelinha. Por que não a gente criar uns turnos de oração e ter sempre alguém orando, alguns dias?